Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre objeto indireto. Mas para nós chegarmos lá em objeto indireto, nós já até fizemos prova sobre isso, né? Nós temos que nos aprofundar nesse assunto. Para a gente chegar lá em objeto indireto, eu tenho que recapitular umas coisas aqui, porque eu sei que tem gente que ficou para trás. Então, se você é um desses que ficou para trás, eu recomendo que você preste bastante atenção nessa videoaula e que você tente tirar todas as suas dúvidas ou a maior parte possível delas, tá ok? Porque vocês vão precisar desse conteúdo para a vida inteira. E aprendendo isso agora, vocês ficam livres. Vocês não precisam ficar a cada ano assim, ah, meu Deus, aquele assunto que eu não entendo. Tenta entender agora. Falou? Então vamos lá. Os verbos da língua portuguesa se dividem em verbos de ligação e verbos de ação, correto? Vamos falar aqui sobre os verbos de ação. Os verbos de ação podem ser classificados em intransitivos, transitivos diretos ou transitivos indiretos. O que vem a ser isso? Os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, ou seja, não precisam de objeto. Complemento é a mesma coisa que objeto. Vai ter hora que eu vou falar complemento, vai ter hora que eu vou falar objeto e é a mesma coisa, são sinônimos. Vejam aqui dois verbos destacados nessas orações, são verbos intransitivos. Olha, Elisa viajou. Quando eu falo Elisa viajou, você imagina Elisa com a mala, com a mochila, viajando. Né? O gato mia. Você imaginou o gato miando, ok, consegui me comunicar completamente porque esse verbo é intransitivo e ele não precisa de nada que complete o sentido dele. Esse é o verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Agora, existem verbos transitivos, que são verbos que precisam sim de complemento. E esses verbos transitivos, eles podem ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? O transitivo precisa de complemento. E esse verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Quando que ele é direto? Quando ele possui um complemento direto, ou seja, sem preposição. Na frase fica mais fácil. Olha aqui, ó. Elisa ama. Se eu falar Elisa ama, você vai me perguntar fatalmente, ama o quê? Ou então, ama quem? Diferente de Elisa viajou, não é? Quando eu falo Elisa viajou, você não fala viajou o quê? Viajou quem? Porque Elisa viajou quem? Não existe essa pergunta. O verbo ama, ele precisa de um complemento. Qual é o complemento? Ama o quê? Ou ama quem? No caso aqui é ama o quê? Elisa ama doce de leite. Veja aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui para apontar. Ama é um verbo que precisa de um complemento. Eu falei aqui, ó, verbos transitivos precisam de complemento. Então, ama é um verbo transitivo. Olhando esse complemento aqui, o complemento é doce de leite, né? Ele está complementando esse verbo aqui. Esse complemento, ele não começa com uma preposição. Vocês se lembram das preposições? Falei até a aula passada. Ele não começa com preposição. Por ele não começar com preposição, nós o chamamos de objeto direto, um complemento direto. O meu verbo é transitivo e aqui esse complemento, esse objeto é direto, porque não tem preposição. Se o objeto é direto, o meu verbo também é direto. Então, ama é um verbo transitivo direto e doce de leite é um objeto direto. Sempre que o verbo for direto, o complemento é direto. Se o verbo for indireto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o complemento também será indireto. É como se fosse um jogo de encaixar, um encaixa no outro, tá bom? Uma coisa combina com a outra. Direto com direto, indireto com indireto. Segundo exemplo, o gato quer seus filhotes.
Quando eu falo assim, o gato quer, você vai pensar, quer o quê? Ou quer quem, né? Quer seu dono, quer ração, quer carinho. O que o gato quer? É diferente de falar o gato mia. O gato mia, você não me pergunta o gato mia o quê? Você apenas entende que o gato miou, porque mia é intransitivo e não precisa de complemento. Quer é um verbo que precisa de complemento. Quer o quê? Ou quer quem? No caso aqui, eu botei que o gato quer seus filhotes. Quer quem? Então, seus filhotes é o complemento do meu verbo quer. Seus filhotes não começa com preposição, porque seus é um pronome possessivo. Então, por ser um objeto, um complemento sem preposição, ele é um objeto direto, eu chamo de objeto direto. E ele está ligado a um verbo transitivo também direto. Se o verbo é transitivo, se o meu verbo é direto, transitivo direto, o meu objeto também é direto. Vamos prosseguir aqui. Então, ama e quer são verbos transitivos diretos. Tranquilo até aí? Se não entendeu, volta à explicação até você entender. Verbo transitivo indireto. Ele possui um complemento indireto, ou seja, um complemento com preposição. Se o direto era sem preposição, o indireto é com preposição. Não é nem um pouco difícil isso, né, pessoal? Vamos ver aqui. Elisa precisa. Aí você pensa, precisa de quê? De doce de leite. O verbo precisa, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. Ele requer um complemento. Esse complemento começa com uma preposição de. Elisa precisa de doce de leite. Se esse complemento, esse objeto, começa com preposição, é porque ele é um objeto indireto e está ligado a um verbo transitivo indireto também. Vejam o seguinte, eu chamo de indireto porque o meu verbo ele não vai diretamente para o objeto, ele para aqui na preposição, então ele chega lá indiretamente. Se eu quero ir na sua casa, pego o carro e vou para sua casa, eu fui direto, né? Eu fui direto para sua casa. Mas se eu pego meu carro e vou na lanchonete e depois na sua casa, eu fui na sua casa indiretamente. Eu não fui direto, eu fui de um modo indireto. Entenderam a analogia, a comparação? O meu verbo precisou passar numa preposição para depois chegar no complemento, no complemento do verbo. Então ele chegou lá indiretamente, por isso que eu chamo de objeto indireto. Fica mais fácil entender assim, né? O gato brigou. Brigou com quem, né? Ou com o quê? Eu botei aqui com quem? Com seus filhotes. Com seus filhotes é um objeto indireto. Começa com preposição. Eu vou ensinar hoje aqui a musiquinha da preposição. Não aguento, não. Vocês precisam memorizar a preposição, pessoal. Com é uma preposição que vem antes desse objeto aqui. Na verdade, ele faz parte do objeto nessa preposição. Se esse objeto tem preposição, ele é chamado de objeto indireto. E ele está ligado a um verbo transitivo indireto. Falou? Vamos continuar aqui? Então, nós falamos sobre transitividade verbal. Verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Verbo transitivo direto, que tem um complemento direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, que possui complemento com preposição. Agora a gente vai entrar num assunto que precisa ser falado para a gente tirar essa dúvida de vez. Não vou nem falar dúvida não, vou falar do assunto, sabe? Advérbio. Advérbio, gente. Dá uma relaxada aí, ó. Vamos relaxar, respira fundo, porque a gente falou de transitividade verbal e agora a gente vai falar sobre
Advérbio, porque o advérbio está ligado ao verbo intransitivo. Aí eu tenho que falar, não tem jeito. Deixa eu ajustar minha câmera aqui para ficar melhor. Foi. Então vamos lá. Respirou fundo? Então vamos para advérbio. Advérbio é uma classe gramatical. Existem 10 classes gramaticais, onde todas as palavras da língua portuguesa são distribuídas. Substantivos, pronomes, artigos, numerais, preposições, conjunções, interjeições. E também existe o advérbio, né? Os advérbios. O que são advérbios? O que é advérbio? É toda palavra invariável, ou seja, ela não muda, ela não vai para o plural. Ela é invariável, né? Não varia. E essa palavra, ela acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, modificando o seu sentido. Vamos ver no exemplo, porque com o exemplo sempre fica muito melhor. Deixa eu ajeitar minha câmera que tá torto. Tô vendo que tá torto. Raíssa desfilou aqui. Quando eu falo Raíssa desfilou, pessoal, desfilou é um verbo intransitivo. Raíssa desfilou. Você vai imaginar Raíssa desfilando, ok. É um verbo intransitivo. Mas eu posso colocar um advérbio para modificar o meu verbo intransitivo. Eu botei um advérbio de lugar. Aqui é um advérbio de lugar. Raíssa desfilou aqui. Então, o advérbio ele modifica um verbo. Raíssa estava muito linda. Linda é como Raíssa estava, né? Um adjetivo. Mas eu botei a palavra muito para intensificar essa lindeza dela, sabe, gente? Muito é um advérbio de intensidade. Estou aumentando a força desse adjetivo. Porque Raíssa estava linda é uma coisa, mas estava muito linda é uma coisa muito mais intensa. Muito é um advérbio de intensidade. Raíssa trabalha muito bem. Terceira frase. Sim, aqui você vê um advérbio modificando um adjetivo. Falou? Na terceira frase. Raíssa trabalha muito bem. Eu posso falar que Raíssa trabalha bem, né? Esse bem estaria modificando o trabalha, mas agora eu botei um advérbio modificando o outro. Ela não só trabalha bem, ela trabalha muito bem. É um advérbio de intensidade modificando o bem, que é um advérbio de modo. Então está provado. O advérbio ele modifica um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Certinho? Respira fundo. Se acalme, que não é difícil isso, só requer paciência e atenção. Eu aprendi, então você também vai conseguir aprender. Facinho, molinho. Sim, agora nós vamos ver os advérbios modificando um verbo intransitivo. Olha que legal, gente. Olhem aqui, gente. Nessa frase aqui, Murilo dormiu. Dormiu é um verbo intransitivo. Quando eu falo Murilo dormiu, esse verbo dormiu tem um sentido completo, não é? Você imagina ele de olho fechado dormindo. Você não pergunta Murilo dormiu o quê? Murilo dormiu de quem? Ele não precisa de um complemento, mas ele pode ter outros tipos de informações ao lado. E essas informações que vêm ao lado de um verbo intransitivo, elas são advérbios ou locuções adverbiais. Advérbio, se for escrito com uma palavra, locução adverbial com 2 palavras ou mais. Então vamos ver aqui, Murilo dormiu ontem. Deixa eu aproximar minha câmera aqui da tela. Murilo dormiu ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Né? Dormiu quando? Ontem. Sempre que eu perguntar quando é porque eu botei um advérbio de tempo ao lado desse verbo. Murilo dormiu rapidamente. Rapidamente é o modo como o Murilo dormiu. Dormiu como? Rapidamente. Murilo dormiu com seu filhinho. Com seu filhinho é um advérbio de companhia, ou seja, uma locução adverbial de companhia, né? Está escrito com mais de uma palavra. Com uma palavra eu chamo de advérbio. Com 2 ou mais eu chamo de locução adverbial. Vou chamar tudo de advérbio, para não confundir, tá bom? Depois a gente divide isso, esse conceito de locução adverbial e advérbio. Vou chamar tudo de advérbio por enquanto. Com seu filhinho é um advérbio de companhia. Dormiu com quem? Com seu filhinho. Murilo dormiu na calçada. Na calçada é um advérbio de lugar. Onde? Quando eu pergunto onde pro verbo, é porque esse verbo ele é intransitivo. Ele não é... Murilo dormiu na calçada. Na calçada é um advérbio de lugar.
Se o verbo está me respondendo onde, é porque ao lado dele vai vir um advérbio de lugar. Murilo dormiu muito. Muito é um advérbio de intensidade, né? O quanto ele dormiu? Muito? Pouco? Pouco também é de intensidade, uma baixa intensidade. Murilo dormiu? Não. Geralmente a gente fala Murilo não dormiu, mas eu botei aqui no final para ficar organizado o quadrinho. E a gente também pode falar Murilo dormiu não. Tá certo, apesar da gente falar mais, né? Murilo não dormiu. Não é um advérbio de negação. Quando nós negamos, nós usamos um advérbio de negação. Murilo dormiu certamente. É um advérbio de afirmação. Certamente, sim. São advérbios de afirmação. Com certeza. Vejam aqui que esse verbo intransitivo, depois dele tem, né, mais coisa na frase. Não significa que frases com verbo intransitivo vão terminar no verbo intransitivo. Não, ele pode ter outras coisas depois. Mas se essas coisas são respostas para perguntas como quando, como, com quem, onde, quanto, se é uma negação ou uma afirmação, essas palavras, ou essa palavra, né, que vem depois do verbo intransitivo, é um advérbio, gente. E isso explica muita coisa pra gente. Às vezes a gente olha uma frase e fala assim, mas tem mais coisas. Depois desse verbo, isso aí deve ser complemento. Não, se o verbo for intransitivo, não é complemento. É apenas um advérbio. Ok? Recomendo que vocês assistam essa videoaula novamente, porque agora que vocês já têm um pouquinho disso na cabeça, né? O assunto já está entrando na cabeça. Quando vocês ouvirem novamente, vocês vão entender mais ainda, vão memorizar esse assunto. Vamos fazer esse exercício juntos, para a gente terminar essa aula? Minha amiga dançará. Ó, só botei verbo intransitivo, hein? Para provar para vocês que depois do verbo intransitivo também pode ter informação, e que essa informação é um advérbio. Ó, dançará, acorda, almoçamos, desmoronou, tudo verbo intransitivo. Vamos colocar um advérbio de lugar aqui? Minha amiga dançará. Advérbio de lugar é respondido. É quando eu pergunto onde. Onde? Minha amiga dançará onde? Ah, não, volta, senão fica feio meu quadrinho. Dança onde? Onde que minha amiga dançará? Diz aí pra mim. Ai, não posso botar um... Ele tá de frescura. Meu computador tá de frescura. Minha amiga dançará onde? Vou colocar um ponto de interrogação sim. Dançará aqui. Olha que legal. Minúsculo, né, Melissa? Dançará aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Eu até botei outra corzinha, se eu conseguir. Ah, não tá aparecendo, não. Dançará aqui. Aqui é um advérbio de lugar, gente. Não respondeu essa pergunta? Onde? Então, aqui é advérbio de lugar. Ok. Deixa eu olhar aqui onde que tá. Ah, a cor tá aqui, ó. Dançará. Não, quero uma cor diferente. Dançará aqui. Muito bem. Certinho. José acorda. Qual modo que José acorda? É como, né? Advérbio de modo, a gente responde a pergunta como. Como ele acorda? José acorda... Deixa eu ver. Alegremente. Ele adora acordar cedo. Olha esse José, hein? Ele acorda alegremente. É o modo como ele acorda. Deixa eu dar um negrito para vocês verem que tá bonitinha a explicação. Então, alegremente é um advérbio de modo. Né? Ó, verbo intransitivo. Depois dele tem o quê? Um advérbio, nesse caso aqui, de modo. Não é complemento, é advérbio. Estão compreendendo isso? Nós almoçamos. É com quem? Deixa eu botar aqui. Com quem nós almoçamos? Fala aí, fala alto para eu entender. Deixa eu botar com quem? Não, quero no maiúsculo para ficar bonitinho, igual tava ali. Com quem que nós almoçamos? Nós almoçamos. Eu sou uma mulher chique, eu vou botar com o... Deixa eu ver. Rei. Almocei com o rei. Nós, né, eu e você almoçamos com o rei. Com o rei é um advérbio de companhia. Com quem que você tava? Com o rei. Nós almoçamos com o rei. Almoçamos é o verbo intransitivo. E ao lado dele eu coloquei um advérbio. Advérbio de companhia. Isso aqui não é complemento verbal. Advérbio não é complemento verbal. Advérbio é advérbio e somente. Essa casa desmoronou. Agora eu quero advérbio de tempo. Quando? Quando que ela desmoronou? Desmoronou. Hoje? Agora? Ontem? Vou botar agora, gente. Cheio de gente na rua olhando a casa desmoronando, ó. Essa casa desmoronou agora. Agora é um advérbio de tempo. Em que tempo que isso aconteceu? Aconteceu agora. Né? Esse desmoronamento foi agora. E é isso aí, pessoal. Existem vários advérbios, como eu já falei, né? Vou voltar lá naquela tela, que deu muito trabalho para fazer. Não é fácil fazer isso aqui. E os principais são esses, de tempo, modo, companhia, lugar, intensidade, negação, afirmação. Existem muitos outros exemplos para tempo, para modo, rapidamente, calmamente, belamente. Geralmente modo termina com mente. Advérbio de companhia também pode ser comigo, contigo, com seu filho, com o avô, etc. De lugar, então, tudo que é lugar é advérbio de lugar. Na calçada, na lua, na fazenda, na casinha de sapê, no rio, dentro da gaiola. Do Murilo dormiu dentro da gaiola é ótimo. Também é advérbio de lugar, ué. Se indica lugar e está do lado do verbo intransitivo, então
Não vai ter dúvida que isso é um advérbio. Dormiu muito ou pouco, ó, de intensidade, né? Não, de negação, de afirmação. Certamente, com certeza, sim. Verdadeiramente, ó. Verdadeiramente, né? Estou afirmando. Quer tomar um sorvete? Verdadeiramente. Ou seja, está dizendo sim de uma maneira chique. É uma afirmação. Ok, pessoal? Então, sabendo disso tudo, você está apto para fazer os exercícios sobre objeto indireto. Você vai ver lá no nosso livro, vou disponibilizar as páginas, e você vai conseguir se nortear e entender quando que é direto, quando que é indireto e quando é que aparece um advérbio depois desse verbo intransitivo. Eu até acredito que não exista não tenha no meio desses exercícios nada sobre o indireto, mas eu precisava explicar isso para vocês tirarem essa dúvida, esse fantasma da cabeça de que verbo intransitivo não tem nada depois. Tem sim, ele tem advérbio, ele não tem complemento, ok? Então, bom exercício para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem no Zap, não deixem isso passar, porque vocês vão precisar desse conteúdo. E um abraço para todos, gente. Boa quarta para todos nós.